Olá a todos, pessoal. Nesse vídeo de hoje eu quero falar de uma coisa bastante interessante que eu achei que foi fantástica, que aconteceu esses dias na propaganda eleitoral do candidato Aécio Neves. Ele fez uma tacada que eu achei que foi assim de uma finesse e de uma sacada muito impressionante, que foi a veiculação de uma carta em que a atual presidente Dilma Rousseff enviou para o Fernando Henrique quando ele completou 80 anos de idade. Foi logo pouco depois que ela assumiu, né? Em que ela elogia ele, agradece pelas coisas que ele fez e assina de próprio punho. Eu achei que isso aí foi uma grande sacada. Matou assim a pau, porque em vez de ficar agindo como o PT só sabe ficar dizendo que o Fernando Henrique quebrou o Brasil 3 vezes. O PT só sabe ficar dizendo que o Aécio é isso, que o Aécio é aquilo. Só sabe ficar inventando mentira e ficar incitando violência, incitando falta de educação, ignorância. Só isso que eles sabem fazer. E ficar mostrando as mesmas coisas, né? E as mesmas imagens de Belo Monte, de não sei o que, um mix de imagem misturada. Tem muita imagem ali estática que é foto pegada desses estoque foto da vida que a gente já sabe que é. Então, basicamente, eles ficam na mesmice e atacando. A veiculação dessa carta, para mim, foi uma excelente tacada. E a carta diz o seguinte: em seus 80 anos, há muitas características do senhor Fernando Henrique Cardoso a se homenagear. O acadêmico inovador, o político habilidoso, o ministro arquiteto de um plano duradouro de saída da hiperinflação e o presidente que contribuiu decisivamente para a consolidação da estabilidade econômica. Mas quero aqui destacar também o democrata, o espírito do jovem que lutou pelos seus ideais que perduram até os dias de hoje. Este espírito no homem público traduziu-se na crença do diálogo como força motriz da política e foi essencial para a consolidação da democracia brasileira em seus 8 anos de mandato. Fernando Henrique foi o primeiro presidente eleito desde Juscelino Kubitschek a dar posse a um sucessor oposicionista igualmente eleito. Não escondo que nos últimos anos tivemos e mantivemos opiniões diferentes, mas justamente por isso a minha maior admiração por sua abertura ao confronto franco e respeitoso de ideias. Querido presidente, meus parabéns, um afetuoso abraço, Dilma Rousseff, que tem inclusive a carta que foi veiculada na televisão, é a carta original com assinatura de próprio punho, a caneta. Não é nada nem feito por máquina, nada. Ela fez isso, ela mandou isso, ela reconhece que fez isso. Agora é preciso levar em consideração o seguinte: essa candidata que está aí na televisão falando esse monte de abobrinha enquanto o país está mal, é essa Dilma Rousseff que pretende governar o Brasil? Ou é essa Dilma Rousseff aqui que mandou essa carta reconhecendo os grandes feitos do Fernando Henrique? Por que então que ela fica falando que o Fernando Henrique quebrou o Brasil 3 vezes, que a taxa de desemprego era alta, que isso, que aquilo outro, né? Isso é uma inverdade. Se vocês olharem, só para vocês terem uma ideia, na última eleição que teve, na transição do governo Fernando Henrique, em que o Luiz Inácio Lula da Silva ganhou, a taxa de desemprego estava na faixa de 5,14%, mais ou menos na mesma faixa do que está agora. Então, e se manteve assim, pouca coisa mais abaixo. Em 98, quando o Fernando Henrique se reelegeu, a taxa de desemprego também estava mais ou menos nessa faixa, né? De 5 e pouco por cento. E não teve muita diferença. Só que o índice de popularidade do presidente era de 78% em 98. Né? E o índice de popularidade em 2002 também não caiu muito não. Estava na faixa dos 68, 70%. Né? Mesmo assim,
o Lula assumiu e foi feita uma transição de forma honrosa, né? Ele soube muito bem reconhecer a vitória do Lula, passou a faixa presidencial tranquilo e assim veio, nunca se intrometeu diretamente no governo, então deixou que a coisa fluísse de alguma forma. É claro, todo mundo sabe, ele como sendo o responsável por ter colocado o Brasil nos trilhos de novo, do desenvolvimento, do crescimento, estabilizado a economia, feito uma moeda forte, que perdura aí já por muito tempo, né? É claro que hoje ele vê que a situação está muito ruim e que a gente está retrocedendo, né? A gente está cada vez mais indo para o fundo do buraco, né? Voltando de novo a viver aqueles períodos de dificuldade, de inflação alta. Porque hoje, felizmente, a inflação ela não vai chegar assim da noite para o dia ao mesmo patamar que era antes. Para vocês terem uma ideia, em 94, quando o Plano Real foi implantado, e antes mesmo do Fernando Henrique ser eleito presidente do Brasil, né, para suceder o Itamar Franco, a inflação a inflação diária estava em torno da casa de 800%. A inflação chegou a estar, vejam bem, a inflação chegou a atingir o pico de 2.200%. Vocês têm noção do que é isso? Quem tem pouco conhecimento não tem noção do que é isso. Mas saiba que é o seguinte, saiba que uma balinha de 10 centavos às 6 horas da manhã estava custando R$10 às 6 horas da tarde. Isso aí já diz tudo. Então eu achei que foi uma grande sacada, foi de muita inteligência a forma como a equipe que está fazendo a campanha do Aécio Neves fez, utilizando essa carta aqui, mostrando a verdadeira Dilma Rousseff. Aí você para ver duas coisas. Ponto. Uma, que a pessoa da Dilma Rousseff não é aquilo que é mostrado na propaganda política. Segunda coisa, ela é totalmente dependente da coligação a qual ela pertence do partido. Então você vê meio que ela não tem condição, ela não tem decisões próprias, é tudo feito a mando dos interesses do partido. Terceiro, é marionete desse grupo que quer ficar no poder, não é? Porque você vê uma carta dessa aqui, escrita por ela mesma, confirmada por ela mesma e assinada em punho, com caneta por ela mesma, em 2011, né, você vê que, no fundo, não querendo defender, você vê que no fundo, a pessoa da senhora Dilma Rousseff tem algum ponto positivo, pelo reconhecimento que ela faz. E agora a gente percebe claramente que não é exatamente a Dilma Rousseff que quer ser reeleita, não é ela exatamente, é todo esse grupo que está por trás dela, que está interessado na perpetualidade do poder, que querem se manter no poder perpétuo. É exatamente isso. E podem ter certeza que nas próximas eleições de 2018, se essa mulher viesse a ser eleita, ela ia sair para o Lula entrar no lugar e assim manter esse rodízio, né? Para não fazer igual Cuba, em que o Fidel Castro ia se reelegendo. Agora é o Raul, porque o Fidel, por questões de saúde, teve que passar a muito contra a vontade o poder. Na Bolívia já está mais ou menos o mesmo caminho de Cuba, ou seja, o Evo Morales, tudo indica, vai saber como, que ele já está praticamente ganho. As eleições foram domingo agora na Bolívia, e ele já está praticamente ganho para um terceiro mandato consecutivo. Na Venezuela já era assim. O Hugo Chávez vinha se reelegendo a boca rota, né? E o que impediu ele de continuar a sua reeleição foi a morte. Morreu, né? Mas nem assim a coisa pôde se endireitar, porque ele criou raízes tão fortes dentro da Venezuela que rapidamente o Maduro, que era seu vice, assumiu, tomou o poder, pegou as rédeas do negócio. E é o seguinte: eu vou continuar mandando aqui dentro, vou continuar
tocando as coisas aqui dentro e ninguém vai ter direito à liberdade. Não tem espaço para liberdade. É assim que acontece. Se a população não se unir em prol de uma causa só, né, de libertar o país da tirania para se tornar de fato uma verdadeira democracia, é assim que acontece. Porque a partir do momento em que essas ervas daninhas estão no poder, por mais que você pode o jardim, elas sempre vão continuar infestando. Você tem que arrancar com raiz e tudo. Se você não quer ver erva daninha no seu jardim, tem que arrancar com raiz e tudo. Não adianta. Se você deixar uma raizinha sequer, ela vai brotar de novo e vai continuar causando estrago, né? Então eu achei a veiculação dessa carta fantástica. Eu acho que isso deve ser utilizado mais vezes, deve ser enfocado mais vezes, né? Pra gente poder mostrar que tem uma diferença muito grande entre a candidata que está aí se vendendo e a pessoa que está por trás do ser humano que está ali, né? Isso aí está claro que está havendo um interesse muito maior de um grupo do que somente de uma pessoa que quer continuar aí mais um tempo no poder, né? É isso aí. Quem gostou do vídeo, clique em gostei. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Fui.